Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Luz dos Oráculos Clareando Seu Destino. Quem fala aqui é Lu Lebel e hoje a gente vai dar uma olhadinha na questão de trabalho. Vamos ver como é que está a sua vida profissional. Para você que está procurando uma vaga de trabalho, a pergunta vai ser o seguinte: vou conseguir este trabalho? Vou conseguir esta vaga? O que preciso fazer para ser bem-sucedido ou sucedida? Tá? Então, eu vou tirar aqui as cartas para a gente ver, tá? Vocês podem selecionar uma das pedras aqui, nós temos 3 pedras: água marinha, ágata laranja e olho de tigre. Escolha uma das 3 opções, tá? Se precisar, dá pausa no vídeo e vamos seguir aqui. Vamos ver se você consegue essa vaga, o que você faz para conseguir esse emprego, esse trabalho. Opção número 1. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver. Bom, primeiramente a gente vai ver se você consegue esse trabalho, se você consegue essa vaga. A gente percebe aqui que pode ser um trabalho que não seja exatamente aquilo que você queria, que talvez você não goste tanto, que talvez não seja aquilo que mais realiza, te deixa mais feliz, mas pode ser também que você esteja contando com a boa vontade de alguém. Essa pessoa que pode ter te oferecido um emprego, que pode estar te trazendo essa oportunidade, pode até ter boas intenções. Eu não vejo essa pessoa necessariamente mal intencionada, tá? Só que é uma pessoa um tanto quanto esquiva. Ela pode até ter uma boa intenção no começo, mas ela pode ser um pouco covarde, no sentido de seguir até o fim, de realmente levar essa proposta até o final com você. E aí sim, ela acabar se esquivando, né? Mas é como se alguém tivesse te oferecendo uma possibilidade generosa. Pode ser uma pessoa conhecida, uma pessoa amiga, uma pessoa que normalmente você conta com essa pessoa ou sente que é uma pessoa amorosa, uma pessoa generosa, né? Uma pessoa que está sempre disposta a ouvir, a entrar em contato, né? Assim, no sentido de entender como está a sua situação profissional. Podem ser até trabalhos relacionados à arte, cuidado com os outros, saúde, né, no sentido de cuidado, de trato com o ser humano, né, tem um lado muito humano essa questão do seu trabalho, só que realmente é como se alguém quisesse oferecer uma oportunidade, talvez até de boa vontade, só que no final das contas essa pessoa pode se esquivar um pouco. Não sei exatamente aquilo que ela disse que era, pode ter alguma coisa não declarada, né, que essa pessoa não falou tudo o que é exatamente. Então, assim, se você consegue esse trabalho, eu diria que pode ser que na última hora essa pessoa se esquive, tá? Ou pode ser até você, tá? Pode ser também, no caso aqui, pode estar falando de uma pessoa específica que te convidou para esse trabalho, ou pode ser uma postura sua que talvez você não saiba se quer isso exatamente, e você acaba se desvencilhando desse trabalho por não ser exatamente aquilo que você gosta de fazer. Não ser algo que realmente seja do seu interesse, que te inspire, que te realize, né? De qualquer forma, a gente vê aqui que esse trabalho ele não está focado na área financeira. É mais uma coisa como se fosse um hobby que se torna trabalho, uma coisa que você realmente tem um prazer em fazer, né? Ou teria um prazer em fazer, e talvez esse trabalho especificamente não traga esse prazer que você gostaria, né? Ou realmente uma proposta de alguém que foi bem intencionada, mas que no final das contas essa pessoa ela se esquiva, ela não é tão corajosa, ou pode ser que falte coragem a você também, né? E você acaba se esquivando e não seguindo muito em frente. Então aqui
eu não diria um não definitivo, eu acho que vai depender muito da sua postura e da postura dessa pessoa com quem você está lidando, né, para conseguir essa vaga, vai depender muito de quem foi mais esperto. Vai demandar alguma esperteza sua aqui, se você realmente quiser, tá? Porque aqui eu vejo que talvez você nem queira tanto, né? Mas se for algo que você queira realmente insistir, então você vai ter que ser mais esperto ou esperta para conseguir essa vaga. Tem que ter aí uma perspicácia, né? Tem que ter aí alguma coisa meio malandra, né, para você conseguir essa vaga. Ou você pode estar lidando com uma pessoa malandra e vai ter que saber lidar, tá? Vai ter que saber como convencer essa pessoa ou como lidar com essa pessoa para conseguir essa vaga. Vamos ver o conselho que dá a respeito desse emprego? Bom, o conselho que está dando é que talvez não adiante você insistir, talvez a coisa fique um pouco travada no início, não seja algo que venha de pronto até você, né? Então, no caso aqui, se está existindo assim uma enrolação, né? Aquela coisa de deixa para amanhã, amanhã eu te chamo, depois de amanhã, e nunca que chega, né, esse trabalho tal como você gostaria, né? Até falei, pode ser trabalho de cuidado, de artes, né? Coisas ligadas ao elemento água. E eu vejo aqui você tendo que se resignar um pouco, talvez segurar um pouco o ímpeto, né? A coisa talvez não se desenrole tão rápido quanto você gostaria. E aí eu vejo que você vai estar se sentindo mal, se sentindo derrotada na situação, como se a coisa não tivesse desenvolvido, alguém tivesse te passado para trás, né? Isso você vai sentir que talvez você não tenha sido benquista ou benquista, né? Por esse profissional, né? Ou por esse emprego que você está pleiteando. Mas como é que está falando o conselho? Está dizendo assim, o que tem limite, se você está se esbarrando com o limite no momento, não dá para você insistir, até porque a rainha de bastões está invertida, então é como se você não tivesse com o poder de agir sobre isso ainda, né? Então, aqui nessa situação, você tem que ser mais esperta ou esperto, tem que saber negociar, tem que saber envolver, talvez até falar uma mentirinha branca, né? Talvez se, no caso, valorizar o seu passe, tem que fazer alguma coisa mais no campo ali da conversa e da negociação, porque em termos de ação mesmo, iniciativa, eu percebo você bastante tolhido ou tolhida para conseguir entrar nessa situação, né? Tá como se fosse uma barreira. Aqui também pode representar, no caso aqui, como a gente tem duas figuras de corte, pode ser alguém que quer que você entre e uma pessoa que é contra, uma pessoa que atrapalha, né? Então você vai ter que saber ser muito esperto ou esperta para lidar com essa pessoa que atrapalha. Pode ser duas pessoas que são sócias, né? Pode ser até um, um emprego familiar, né, que tem o marido e a mulher, e aí você entraria também, né? Então seria algo assim em que você teria que saber negociar. É o que mais fala aqui, não agir com emoção, tente ser mais esperta ou esperta para conquistar o que você quer aqui. Vou pegar aqui mais um conselhinho do baralho cigano para a gente ver o que acontece. Essa situação você tem que realmente deixar de molho, ou talvez não seja nem exatamente essa a posição ideal para você. Talvez ainda venha uma coisa nova, totalmente diferente do esperado, tá? Mas confie na espiritualidade que sim, tem novidade sim. Você vai ter que lutar,
não está falando que vai ser fácil, vai ter que negociar, vai ter que se colocar, se impor na situação, mas nessa situação que eu estou vendo aqui agora, é como se você não pudesse fazer isso. Talvez você possa fazer isso num tempo mais adiante, tá? Não agora, deixar isso, jogar isso para o universo e deixar para se colocar mais firmemente mais adiante, ou pode ser realmente uma outra situação totalmente nova, mas o conselho no geral realmente é para você soltar, deixar a espiritualidade trazer isso para você e que a coisa nova vai chegar. Você vai acabar se encaminhando para um emprego, uma oportunidade nova, tá? Que você vai ter que lutar, talvez tenha alguma concorrência, talvez você tenha que se impor, talvez você tenha que se colocar, mas tá mais positivo aqui mais para frente, tá? Então eu diria assim, não se estresse muito agora, até porque o conselho que tá falando para você ficar mais numa posição de resignação mesmo. Eu só diria assim para você evitar que isso baixe a sua autoestima, que você acha que não é capaz, que você está sofrendo bullying, tá? Deixa isso de stand-by, deixa isso quieto, que essa força que você tem, tá? Porque você tem essa rainha, você não está podendo usar a rainha de paus agora, mas você a possui aqui e mais para frente você vai precisar dessa força, né? Do seu carisma, do seu potencial de negociação, de conversação, de competição. Isso vai estar mais à frente, tá bom? Então, essa foi a opção número 1 para quem escolheu água marinha. E a gente vai agora para a opção número 2. Por favor, deixe seu like, seu comentário. E vamos agora para a opção número 2, para quem escolheu a ágata laranja. Vou botar aqui pertinho. Vamos cortar. Opção número 2. Corte da opção número 2. Vamos ver. Você vai conseguir essa vaga, esse emprego, essa oportunidade? Bom, no primeiro momento aqui, a gente vê que pode ter ocorrido alguma limitação, alguma dificuldade, algum limite mesmo para você estar conseguindo essa vaga. Talvez você sentisse que você não se encaixasse nesse lugar, talvez alguma coisa no seu currículo ou alguma coisa que você traz, né, como bagagem que não tenha necessariamente a ver com isso, ou que ainda não seja algo que realmente se destaque. Por isso eu vejo assim que existe um pouco de resistência por parte de alguém de estar te contratando. Pode ser até que não seja você que tenha, digamos, esse currículo, o problema não esteja no seu currículo ou no que você faz, talvez seja essa própria pessoa, o contratante, ou a pessoa que está te convidando para o emprego, talvez essa própria pessoa tenha passado por uma série de situações muito complicadas na vida dela, uma série de perdas, de dificuldades, de traições, né, dentro do campo profissional. Isso tenha deixado ela muito resistente. Então, pode estar falando desde a pessoa que vai te contratar, tá? Como pode estar falando de você também. Aí você vai aplicar a sua situação. Pode ser que você também esteja um pouco resistente a entrar nessa posição que é oferecida. Mas eu vejo aqui que, no caso, se for uma pessoa que realmente passou por essas etapas, é uma pessoa que já é experiente, uma pessoa que já viveu uma série de situações em que houveram perdas e essa pessoa é mais resistente, então ela vai ter um problema de confiança. No caso, para você entrar para esse trabalho, realmente vai depender muito dessa pessoa, desse contratante, dessa pessoa que te ofereceu o trabalho, confiar em você, sentir segurança em você, sentir estabilidade, sentir que você faz aquilo que você fala, que você cumpre prazo, horário,
que você se compromete a concretizar as coisas, a pessoa vai estar muito preocupada com isso, justamente pelo passado dela, ou pode ser você, né, que no caso tenha passado por uma série de situações também difíceis no campo profissional, que te deixou resistente, e você está numa visão mais prática, para algumas pessoas até, de ter um negócio próprio, né, um negócio pessoal, você mesmo querendo tocar aquilo que você tem como recurso e transformar isso num negócio, num empreendimento, num caminho pessoal seu, tá? Pode ser isso aqui também, tá? Então, vamos ver no caso de você no caso de você estar querendo, né, entrar num trabalho, o que que você deve fazer? Como é que você deve agir? Eu tenho que tirar sem olhar para as cartas, porque essa carta aqui ela denuncia quando está invertido. Eu tenho que fechar os olhos para tirar. Então, aí aqui está saindo o seguinte, que você tem que confiar muito naquilo que você faz, no seu potencial, na sua negociação. Você tem até uma certa liderança, um lado até que pode querer conduzir as coisas à sua maneira, né? Então você vai ter que saber equilibrar isso, porque eu tô vendo aqui você com uma grande vontade de colocar toda a sua energia no trabalho, de você realmente estar iniciando algo novo, de ser algo que realmente te dá prazer, tesão de fazer, que você quer tocar com toda firmeza, com toda vontade, com toda criatividade, com todo empenho, né? Vejo aqui uma animação, uma motivação para estar entrando nesse local de trabalho, estar trabalhando nesse lugar com essa pessoa, né? Mas realmente aqui a gente vê que tem uma questão de tempo que está um pouco complicado, uma necessidade assim de talvez aguardar um pouco. As coisas talvez estejam caminhando lentas, você com uma animação muito grande de estar entrando nesse local e as coisas caminhando lentamente, e principalmente porque essa pessoa aqui ela está no tempo de cura, ela está no tempo de restabelecer um equilíbrio que provavelmente ela ainda não tem. Pode até ser um equilíbrio financeiro também, se você estiver pleiteando para uma empresa, né, que precisa estar com as contas em dia, né, precisa estar equilibrando até para contratar alguém, aí está falando que pode ter passado por alguns percalços e está precisando de um tempo de reconstrução, de reestabilização. Então, vai levar um tempo ainda, apesar da sua motivação toda. Como aqui é um conselho, né, tá falando assim que você pode se mostrar proativo, proativa de assim, mostrar que você quer ajudar, que você quer fazer acontecer, que você quer que a coisa se desdobre, que se a empresa ou a pessoa ao qual vai te contratar está passando por uma situação difícil, você quer ajudar a pessoa a reerguer isso, né? Você tem que se mostrar uma pessoa realmente de ação aqui. No caso, está falando que ficar enrolando as coisas com a barriga também, se você tem que ou entregar um currículo, ou tem que mostrar um trabalho, um projeto, um portfólio, que você tem que acelerar isso, né? Não ficar deixando tempo, a coisa rolando indefinidamente, não, tá? É preciso que você faça algum tipo de movimento, que aqui está dando muita iniciativa e a temperança está invertida. Então, é como se talvez você estivesse perdendo o timing. Você está precisando agir e logo, tá? Agir realmente com intensidade, contundência, mostrando que você sabe fazer, né? Mostrando animação, até para animar esse contratante também, porque talvez esteja precisando, talvez depois de problemas que tenham havido, né? Seja com o contratante ou com a empresa, talvez precise, né, de alguém que joga essa pessoa para cima, né? Ou que realmente mostre para essa pessoa que está engajada com o serviço, tá bom? Então vamos ver aqui um conselho do baralho cigano para essa situação também, né? Eita, quer virar tudo. Vamos lá. Ó, tem cartas viradas ao contrário.
você quer virar. Então tá, vem cá, você. A gente percebe realmente que pode ter havido alguns desgastes nessa situação, essa empresa pode ter sofrido roubos, perdas, ou essa pessoa que vai te contratar, né, pode ter passado até por golpes, tá? E por isso que essa pessoa pode estar um pouco desconfiada, ela realmente, para ela se abrir, né, para entrar mais um, né, no caso, ela precisa realmente ter essa confiança. Então, o conselho aqui, a chave é você abrir a confiança dessa pessoa, que foi o que eu falei no início do jogo. Essa pessoa precisa saber que pode contar, confiar em você, porque ela já passou por situações bem escabrosas, difíceis, né? Isso se não for você também. Se você tiver uma empresa, se você for o seu próprio chefe, né? Pode até falar de você também, né? De você ter que se recuperar de uma situação complicada, uma situação de perdas ou de roubos, furtos, pessoas duas caras, né? Mas tem solução para isso, tem como resolver, tá? Se aproximando de pessoas mais proativas e pessoas mais transparentes, né? Porque a gente tem aqui a rainha de paus, que é uma pessoa muito autêntica, né? Então, no caso, se você quiser ser contratado ou contratada, você precisa mostrar essa autenticidade, ser você mesmo, você mesma, né? Para poder angariar a confiança dessa pessoa, tá certo? Então, essa foi a opção número 2. E vamos para a opção número 3. Você, por favor, aí, dê o seu joinha, inscreva-se no canal, comente. E aqui nós vamos para a opção número 3, que é o olho de tigre. Vamos lá? Eye of the Tiger. Você que é rock, lutador, ou lutadora. Vamos ver se você consegue essa vaga, esse emprego, essa oportunidade. Bom, aqui é o caso em que eu percebo que realmente você pode estar numa situação complicada financeira, né? Que o que está contando aqui é dinheiro, mais que nas outras opções, que a gente vê outras preocupações, né? Talvez em termos de projetos, né? A gente vê aqui já uma questão mais financeira muito evidente, sendo como destaque, né? Uma escassez financeira e valendo aí realmente uma necessidade, né? No caso, é necessário que você consiga esse emprego, né? E eu percebo aqui que talvez as coisas não estejam caminhando tão rápido, na velocidade que você gostaria ou precisaria, ou talvez a comunicação esteja problemática. Aqui pode falar de dispersão, talvez a comunicação tenha se perdido, ou ficou muito disse-me-disse, ou ficou muita procrastinação, aquela coisa de deixar para depois, e talvez você não tenha se mexido o suficiente, talvez não tenha falado o suficiente com as pessoas necessárias, tá? E aqui tá falando que, apesar disso tudo, tá? Você pode conseguir sim uma nova oportunidade, tá? Apesar de ter esse cavaleiro aqui invertido, que é uma carta que é muito focada, muito determinada, que vai para a guerra com tudo,
quando tem uma necessidade. Está vendo aqui mais um corpo mole, talvez da sua parte ou da parte de quem você contaria como empregador, alguém que pode ter falado e no final das contas sumiu, né? Ou tá sempre em movimento, você não consegue achar essa pessoa, você não consegue entrar em contato com essa pessoa e fica uma dificuldade de comunicação danada e você precisando. Mas tá falando aqui, sim, você ainda assim pode conquistar esse local, né, esse emprego, essa oportunidade você ainda pode conquistar, mas realmente vai demandar uma ação totalmente decidida sua, iniciativa, você vai ter que se colocar, vai ter que perguntar, e aí, meu chapa, né? No caso aqui, se a pessoa estiver se esquivando, né, aí você vai ter que dar seu jeito, ver qual o seu meio, né? Qual vai ser o meio para você se colocar. Mas aqui tá falando um problema de comunicação. Talvez você precise ser mais objetivo ou objetiva. Se você tá um pouco tímido, um pouco desconfiado ou desconfiada, né, de entrar em contato e com isso fica adiando, aqui tá falando para não fazer isso não, que é para você se movimentar na direção e não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, tá? Vamos ver aqui. O que você tem que fazer? Aqui é um sim, tá? Você ainda pode conquistar, mas está falando de uma ação decisiva sua. Tá precisando dessa iniciativa. Se você não tiver iniciativa, o AIS não desdobra, tá? O AIS ele é um grande potencial, mas você precisa realmente se movimentar. O que você precisa fazer para conseguir... Bom, no primeiro momento eu diria assim, não haja segunda cartilha, faça algo ousado, diferente, mesmo que possa parecer inadequado, tá falando aqui que você talvez tenha que até entrar num embate, numa discussão, tá? Ou simplesmente confrontar algo que foi construído sobre areia, né? Algo que foi prometido, que talvez tenham colocado para você certas regras ou como as coisas deveriam ser, e você está seguindo direitinho, está aguardando, está sem comunicação, e aqui está falando para você quebrar com isso, né? Para você realmente tomar iniciativa, aparecer do nada, surpreender, né? A gente tem aqui o Ás de Paus falando disso e a gente tem a Torre. Então, são cartas assim de fogo, né? Intenso, né? Aqui é Marte. É como se você realmente tomasse uma atitude arrojada e talvez inesperada para as pessoas do outro lado, né? Então, talvez você tenha que subverter um pouco a coisa, agir de uma maneira talvez, vamos dizer, excêntrica, diferente, né? Que vá assim totalmente contra o normal, o usual. E a gente tem aqui a carta da justiça invertida, então pode estar falando até de alguma injustiça mesmo, né? Alguma coisa que você esteja contando. Para algumas pessoas pode falar até de você aguardando algum dinheiro, algum retorno de um trabalho, que isso não está acontecendo. Talvez você tenha que entrar na justiça, entrar com um processo para pedir esse dinheiro, tá? Talvez você tenha que realmente atacar. No caso, em casos judiciais, tá? Porque tá falando aqui que não está havendo justiça, não está havendo equilíbrio. Mas, como tá falando aqui a iniciativa que você tem que ter, então tá falando realmente para você não agir na cartilha, talvez de uma maneira até informal, né? De uma maneira que não seja tão certinha, né? Que não seja tão seguindo as regras. Reafirma isso, né? Porque a justiça é a lei. Eu não tô falando para você agir contra a lei, pelo amor de Deus, mas eu tô falando assim, talvez algumas regras você não precisa seguir à risca. Talvez você tenha que fazer diferente, tá? E saiu também a Imperatriz Invertida. Não é momento para você ser muito acolhedor, acolhedora, né? Talvez não seja o momento para você agir muito com o coração,
de uma maneira muito maternal. Eu vejo aqui como se fosse um momento de briga, você tivesse que lutar, você tivesse que colocar. Aqui eu tô vendo muito uma situação, tá, que pode ser o seu caso, de você tendo que lutar por algum dinheiro, algum direito que você tem que receber, que você tem que ter essa resposta, tá precisando de dinheiro, e que se você ficar parado, ou tiver um advogado, no caso, advogada, né, pode ser essa imperatriz, falando que talvez a pessoa não esteja se mexendo, que precisa movimentar essa coisa aí, para você ter o seu retorno. É claro que isso foge um pouco da questão, mas são muitas pessoas, né? Uma leitura generalizada, e isso pode falar de alguma pessoa específica, da situação de alguma pessoa, tá? Se não for a sua situação, você descarta. Mas, de qualquer forma, tá falando aqui que em termos de ação, é para você ser ousado, ousada, e realmente não seguir a cartilha, e nem ser muito fofinho, fofinha, que você realmente vai ter que se impor. Vai ter que dar a louca, o louco, né? Para poder conquistar esse lugar, né? Então, assim, aí vai depender muito do tipo de profissão, tipo de oportunidade que você está querendo. Se for uma falsa promessa, alguém que está te enrolando, é para você explanar logo, né? Já perguntar logo, é, e aí, né? Quando é que eu entro? Quando é que vai acontecer? Ou então, já que vai acontecer, então vai acontecer. Que tal se a gente fizer de uma maneira totalmente diferente? Você pode chegar oferecendo uma proposta totalmente ousada e diferente daquilo que já foi construído antes também, tá? Mas está falando muito de dependência da sua iniciativa. Depende daquilo que você vai se impor, daquilo que você vai se colocar, tá? Eu vejo aqui também que se tem alguma pessoa atrapalhando, no caso pode ser também, a gente tem aqui um cavaleiro, a gente tem aqui a imperatriz. As duas cartas estão invertidas, então fala de uma comunicação problemática, ruim, né? Uma dificuldade de entrosamento, de entendimento, e pode falar de duas pessoas, né? Pode falar de uma pessoa que gosta muito de debater, que é muito rebelde, que é sempre do contra, e fica difícil você acertar, fazer um contrato, um acordo com essa pessoa, né? E pode falar também de você ter que lidar com uma mulher complicada, né? Uma mulher cheia de vontades, uma mulher que tudo dá um ataque de nervos, né? Então, pode ser que esse tipo de pessoas estejam envolvidas, tá? Aqui também pode falar de processos em que houve algum tipo de gravidez, tá? Algumas mulheres, né? Pode ter uma questão de gravidez e precisa receber um dinheiro e não está recebendo, tá? Alguns casos também pode estar falando disso, tendo que brigar na justiça, né? Ou até algumas pessoas que podem ter sido mandadas embora por questão de gravidez, no caso é proibido por lei, né? Mas aqui a justiça tá invertida, então pode ter esse caso também, tá? Se não for para você, descarte, por favor. Vamos ver aqui o conselho para essa situação profissional. Para alguns casos, eu tô vendo como se você quisesse entrar para essa questão, precisasse desse dinheiro, mas você acabasse deixando para lá. Em alguns casos, você vai dizer, eu que não quero agora. Eu que não quero entrar para essa empresa ou trabalhar com você especificamente, a pessoa, né, que você estiver tratando. Isso pode acontecer. Eu vejo aqui, como conselho, a necessidade de uma conversa, tá? Vocês precisam colocar as coisas em pratos limpos. As coisas não estão claras, objetivas, não foram conversadas de maneira aberta, de maneira limpa. Não teve um jogo limpo aqui, né, no caso. E por isso que vem essa torre falando que tem que vir essa discussão, essa conversa. Aqui no caso está falando, talvez para você. Aqui a torre ela fala que realmente você tem que aniquilar qualquer injustiça que esteja acontecendo no momento, tá? Isso realmente você vai ter que tratar. E está mostrando aqui uma certa dor, um certo sofrimento, uma dificuldade de lidar com isso,
né? Então, em termos de conselho aqui, está falando que é necessário essa conversa e esclarecer as coisas, por mais que doa. Vai ser como tirar um tumor, tem que tirar, tem que resolver aquilo, vai ter que fazer essa cirurgia, né? Então, meio que está falando aqui que é necessário fazer essa asepsia, né? Que as coisas não estão claras, não estão objetivas e vocês precisam resolver a situação por mais que doa ou doa quem doer, tá? E realmente, alguns casos aqui vai estar falando da área do direito, da área questões de justiça que tem que lidar, né? A gente tem aqui o rei de espadas, a gente tem a carta da justiça invertida. Para alguns casos pode envolver questões jurídicas difíceis, né? Contratos que não foram realizados de maneira correta, ou contratos que foram rescindidos de uma maneira errada, tá? Agora, isso foge um pouco aqui ao tema da leitura, né, no caso. Então, assim, o que eu poderia dizer um pouco sobre isso, né, que às vezes acontece, a gente faz uma pergunta, mas as cartas falam o que é necessário, né, o que é necessário ser ouvido para a pessoa que aqui está chegando. Então, para você que realmente veio pela pergunta, né, se você entra no emprego, o que você faz para conseguir esse emprego, realmente está falando aqui necessidade de conversa, necessidade de conversa e que talvez você não entre nesse emprego porque ele vai ferir as suas suscetibilidades, não vai ter necessariamente a ver com você, talvez não seja justo com você, talvez você tenha problemas depois com esse emprego, né? Mas estou falando que você tem que tomar a atitude de ir ao encontro, tá? E conversar, realmente esclarecer coisas, tá? Isso não pode ficar no ar, assim, você vai ter que enfrentar, né? Existe um enfrentamento aqui, tá certo? Então, essa foi a opção número 3. Quem puder dar um joinha, se inscreva no canal, comente e tchau, tchau, até a próxima!